Olá, que prazer ter você por aqui. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Matemática Simples e Prática para compartilharmos conhecimentos matemáticos. Vamos nessa? Matemática, simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo eu trago para você que quer saber um pouco mais de matemática, que está aí no terceiro ano do ensino médio, se preparando para vestibulares, se preparando para o Enem, a revisão de geometria analítica do terceiro ano do ensino médio. E nesse vídeo os tópicos que serão abordados são muitos: condição de alinhamento de 3 pontos, equação da reta, coeficiente angular de uma reta, distância entre 2 pontos e cálculo da área de um triângulo por meio do determinante, né? Regra de Sarri. A primeira questão que eu trago aqui para a gente abordar o primeiro tema, que é condição de alinhamento de 3 pontos, é a seguinte: qual deve ser o valor de x para que os pontos A de coordenadas -3 e -4, B de coordenadas x e 2 e C de coordenadas 6 e 5 sejam alinhados? Tem duas formas da gente saber isso aqui. Ou a gente coloca no gráfico e mede certinho com a régua, correndo o risco ainda de ter pequenos erros, ou você usa a regra de Sarri. A regra de Sarri você tem que colocar o determinante igual a zero, ou seja, o desalinhamento igual a zero. Se o determinante for zero, os pontos estão alinhados. Se for diferente de zero, eles formam triângulo. Nesse caso aqui, eu pego as coordenadas do primeiro ponto, -3 e -4, do segundo ponto x e 2, do terceiro ponto 6 e 5 e coloco na coluninha, olha. Só que aqui eu preciso ter, para aplicar a regra de Sarri, uma matriz quadrada, ou seja, que tem o mesmo tanto de linhas e colunas. E essa tem 3 linhas e 2 colunas. Então, completa aqui com o número 1. Por quê? Porque o produto aqui não vai ser alterado. Por exemplo, -3 vezes 2 dá -6. Se eu multiplicar por -1, não altera em nada. E aí, o colega Paulo Pereira, um professor bacana, ele descobriu um macetezinho aqui, que é de subir esse 6 e esse 1, e descer esse -3 e esse 1. Você pega os dois de baixo e sobe, e pega os dois de cima e desce. Por que que isso é feito? Para que as diagonais todas tenham 3 elementos. E aí você multiplica esses elementos. 6 vezes -4, -24 vezes 1, continua -24. -3 vezes 2, -6 vezes 1, continua -6. X vezes 5. É x vezes 1, continua 5. E o importante aqui, que você não esqueça, é que as diagonais que sobem, você tem que trocar o sinal. Vou até colocar de vermelho, olha, -3 vezes 5, -15, mas você troca o sinal, fica mais 15. Nem uso mais quando é mais aqui no caso, é simplesmente 15. 6 vezes 2, 12, mas você inverte, fica -12. X vezes -4, -4x, mas você inverte, fica 4x. E esse determinante precisa ser igual a zero. O que é o determinante? É a soma disso aqui tudo, olha. 5x mais 4x, 9x. Se eu pegar os números aqui, 15, e juntar os negativos, olha, 24 com 6, 30, com 12, 42. Isso precisa ser igual a zero para que não tenha desalinhamento nenhum. 9x, 15 e 42, 2 menos 5 não dá, 12 menos 5, 7. E aqui eu tomei um emprestado, ficou 3 menos 1, 2, dá 27. X é igual a 27 dividido por 9, que é 3. Então, o valor de x deve ser 3 para que os pontos sejam alinhados. E aí, se você construir o gráfico e colocar esses 3 pontos nele, vai dar uma reta, né? Então, beleza, vamos para o próximo tópico, que é a equação reduzida da reta. Olha, vou pegar uma situação problema. Um topógrafo foi contratado para auxiliar um fazendeiro na elaboração do projeto de construção da sede da Fazenda Esperança, que fica ao lado de uma BR e tem formato triangular, A, B, C. O gráfico ao lado, cuja escala é de 1 para 1 milhão, ou seja, 1 centímetro para 1 quilômetro, representa essa fazenda com a sede no ponto C. Olha que bacaninha a sede, né? Nessas condições, pergunta-se qual é a equação reduzida da reta AB por onde a BR passa. Então, a reta AB é a reta que vai de A até NB. E também, para achar a equação dessa reta, basta usar a regra de Sarri e determinante igual a zero, porque é uma reta.
né? Então vamos lá pegar os pontos que estão aqui na reta, que são o A, que tem coordenadas 2 e 3, o B, que tem coordenadas 6 e 6. E como se fala equação, tem que ter x e tem que ter y. Porque isso teria que valer para todos os pontos, né? Não somente aqui do A até no B, mas tem que valer para todos os pontos que por aqui passam. E como eu já disse, a gente completa com 1, porque não muda o resultado. Segundo o macete do professor Paulo Pereira, a gente sobe com esse x e com esse 1, e desce com esse 2 e com esse 1. E a gente faz diagonais principais, que são as que descem, olha, x vezes 3, 3x, 2 vezes 6, 12, 6 vezes y, 6y, menos as que sobem. Novamente de vermelho, para que você não esqueça que tem que trocar o sinal. 2 vezes y, 2y. Negativo, porque eu troquei o sinal. X vezes 6, 6x. Negativo, porque eu troquei o sinal. 6 vezes 3, 18. Negativo, porque eu troquei o sinal. E o determinante é você pegar isso aqui e apurar. Ó. 3x menos 6x, menos 3x. Agora, 6y menos 2y, 4y. Os números aqui, 12 menos 18 é menos 6, né? E pediu a equação reduzida. Já fiz isso porque eu preciso mostrar para você qual a diferença da equação reduzida para a equação geral. Essa aqui é a equação geral. Na equação geral, você coloca igualado a zero. Já na equação reduzida, você isola o y. Aqui também você poderia inverter os sinais, que não teria nada a ver. Ficaria 3x menos 4y mais 6. Agora, a equação reduzida, você isola o y. 4y é igual. Esse 3x que passou de um lado para o outro foi positivo, era negativo, trocou o sinal, ficou positivo. E o 6 da mesma forma ficou positivo. Isolar o y é deixá-lo sozinho. Então, esse 4 está multiplicado, ele vai para o segundo membro dividido. Então, essa aqui é a nossa equação reduzida, cumprindo assim o que foi determinado na questão. Agora eu vou abordar mais um tópico aqui. Distância entre dois pontos. Qual é a menor distância do ponto B, que está aqui, ao ponto C, que está aqui, ao lado da sede da fazenda? Distância entre dois pontos é nada mais, nada menos do que Teorema de Pitágoras, ou seja, a distância entre dois pontos ela é dada pela raiz de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Isso aqui é nada mais, nada menos que Pitágoras. Você poderia elevar esse lado de cá ao quadrado, ele seria a hipotenusa ao quadrado. Isso aqui são os catetos. Então a distância de B até no C vai ser isso aqui, ó. x2 menos x1, você pega qualquer ponto menos a coordenada do outro. A abscissa desse ponto B, ó, ela é 6, então pego 6, menos a abscissa do ponto C, que é 3, ao quadrado. O mesmo eu faço com Y, 6, menos 2, ou seja, você pega x nesse ponto B, menos o x do ponto C, y do ponto B, menos o y do ponto C. E aí é só conta. 6 menos 3 é 3, né? 6 menos 2 é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25, cuja raiz é 5. Então, a solução é que a distância entre os pontos B e C é de 5 km, ok? 5 km de B até C, se fosse em linha reta, né? Não fosse aqui indo para BR. Se fosse fazer uma estrada em linha reta, ela teria 5 km de comprimento. Vou trazer mais um item, que é área de triângulo por meio da regra de Sarri. Qual é a área do triângulo ABC? Então, tem algumas formas diferentes de calcular a área de triângulos. A regra de Sarri é muito aplicada quando você só conhece as coordenadas dos pontos e não conhece a medida dos lados. Então a gente joga na regra de Sarri e depois, para achar a área do triângulo, é só fazer o determinante sobre 2, o módulo do determinante, né? Porque é sempre positivo. Então vou pegar aqui as coordenadas dos pontos em questão, aqui o 2 e o 3, né? Desse ponto aqui o 3 e o 2, e desse ponto aqui o 6 e o 6. Como eu disse, completa com números 1. Sobe o 6, sobe 1, desce o 2, desce o 1. Diagonal principal, aqui desce 6 vezes 3, 18, 2 vezes 2, 4, 3 vezes 6, 18. Subindo, diagonal secundária,
12, porém você troca o sinal menos 12. 12, você troca o sinal menos 12. 9, você troca o sinal menos 9. Então o determinante vai ser 18 com 18, 36, com 4, 40. 12 com 12, 24, com 9, 33. 40 menos 33, 7. E aí você pega o determinante aqui, que é 7, pega o módulo dele e divide por 2. Por que dividido por 2? Porque a área de triângulo é base vezes a altura sobre 2. Então, assim, a solução é que a área é de 3,5 km², a área da fazenda, né? Agora vamos à questão de número 3, que eu já vou abordar os últimos tópicos dessa aula, que são a gente determinar os coeficientes angular e linear de uma reta conhecendo a equação dela. Essa é a equação geral, ou eu poderia trazer esse 3 para antes da igualdade. Certo é que eu vou transformar isso aqui na equação reduzida, vou isolar esse y, vou passar esse 10 para depois da igualdade, ele vai negativo. Esse 3 já estava lá, o menos 2x passou para depois da igualdade, virou mais 2x. Então aqui 3 menos 10 dá menos 7, então 2x menos 7. Quem deve 10 e paga 3, deve 7. E eu multiplico por menos 1 e vou inverter tudo. Y igual menos 2x, que muda, mais 7. Essa é a equação reduzida. E agora eu posso caçar os coeficientes angular e linear. O que é coeficiente angular? É o que define a inclinação da reta e ele está sempre ligado ao x, menos 2x. E a gente usa chamar esse coeficiente angular de m. M é igual a menos 2. Pega aqui só o coeficiente, né? M é igual a menos 2. Isso quer dizer que a retinha está descendo. Daqui a pouquinho vou até fazer para você confirmar isso. Então esse aqui é o coeficiente angular. Ele que define o ângulo, se é negativo, descendo, se é positivo, subindo, se é mais inclinado, se é menos inclinado. E esse número aqui é o coeficiente linear. Daqui a pouquinho eu mostro para você por que coeficiente linear. Vamos pegar aqui no gráfico e colocar essa situação. Ó. Se eu quiser saber onde essa linha é cortada, eu coloco 0 no lugar do x. Aqui eu tenho a equação y igual a menos 2x mais 7. Se eu substituir o x por 0, y vai ficar 7, porque aqui 2 vezes 0, nada. Sobra de um lado o y, do outro 7. Por que eu fiz isso? Porque essa reta ela corta a reta x na altura 0. Eu achei o y valendo 7, tá lá. E outra possibilidade é eu colocar 0 no lugar do y, porque o eixo x corta o eixo y na altura 0. Se eu vier aqui e colocar 0, fica menos 2x mais 7, eu trago 2x para antes da igualdade, ele vem positivo, x é igual a 3,5, se você divide 7 por 2 dá 3,5. Então aqui 3,5. E a nossa retinha passa aqui nesses dois pontos. Veja que o coeficiente angular é menos 2, é negativo, a retinha está descendo. E veja que o coeficiente linear é 7, a linha do y é cortada na altura 7. Certo? Esse vídeo eu fiz a pedido da minha amiga, da minha aluna Monique, inclusive uma aluna espetacular. Ela tem uma inteligência para fazer suas perguntas na sala e eu fico assim fascinado com esse tipo de aluno que tem curiosidade em entender as coisas. E ela me pediu sugestão de um vídeo para entender a matéria, para fazer uma revisão, e eu fiz com o maior capricho esse vídeo. Mando um abraço a ela, mando um abraço também a todos os alunos do terceiro ano A da Escola Antônio Fernandes, dos quais eu sou padrinho. A vocês, meus votos de sucesso. Então, está aqui prontinha a videoaula para você que é do terceiro ano, seja da Escola Antônio Fernandes ou de qualquer outra escola que queira aprender. Aprender é evoluir. A gente tem que querer sempre melhorar. E aprender é uma das formas da gente melhorar a condição da gente, né? Então, sucesso aí para todos vocês que estiverem assistindo o vídeo. Venha já, estudar, aprender e fazer o seu sonho acontecer.